mais de 40 alunos saírem da minha aula. Já adianto, esse vídeo vai ser longo. O erro que cometi fez com que alunos fossem embora no meio de uma aula. Pouca gente conhece essa história, mas eu vou contar para vocês em detalhes. Anos atrás, fui convidado para dar aula na academia onde eu malhava. Mas o que eu não sabia é que algo estava me esperando que ia mudar toda a minha trajetória. No dia da aula, cheguei cedo, organizei a sala, escolhi as músicas, revisei tudo o que havia preparado. Aos poucos, os alunos foram chegando. A sala lotou, mais de 40 alunos. Na minha cabeça, seria uma aula inesquecível, e eu acho que foi. Me apresentei, fiz um aquecimento e comecei a ensinar. Pelo menos, era o que eu achava. Explicava um passo, depois outro, mais uma explicação, mais uma sequência, até que comecei a perceber algumas pessoas inquietas. Outras sentaram no chão. Logo a primeira pessoa foi embora. Depois, a segunda pessoa. Depois mais algumas. De mais de 40 alunos, sobraram apenas 19. Continuei a aula, tentando fingir que estava tudo bem, mas não estava. Pouco tempo depois, estavam apenas 4 pessoas. 4 pessoas. Terminei aos 90 minutos, completamente sem entender o que havia acontecido. Fui para casa pensando que talvez ensinar não fosse algo para mim. Naquele momento, achei que o problema era a falta de experiência, que talvez eu simplesmente não tivesse nascido para dar aula. Acabei me afastando da dança por um longo tempo. Mas, alguns dias depois, uma pergunta não saía da minha cabeça. O que realmente aconteceu naquela aula? Eu poderia ter colocado a culpa nos alunos. Poderia dizer que eles não tinham interesse, que não tinham paciência, que queriam tudo pronto, sei lá, qualquer coisa. Seria muito mais fácil se eu pensasse ou agisse dessa forma. Mas no fundo, eu sabia que a resposta não estava neles, estava em mim. Foi quando comecei a estudar de fato o que era dar aula. Primeiro para entender aquela aula, depois para entender como as pessoas realmente aprendem. E foi aí que tive um dos maiores aprendizados da minha vida. Naquela aula, eu não ensinei, eu apenas mostrei, o que é bem diferente. Na época, eu acreditava que ensinar era demonstrar passos, explicar algumas vezes e pedir para os alunos repetirem. Hoje eu sei que isso é apenas mostrar. Ensinar é completamente diferente. É adaptar linguagem, é escolher a música certa, é construir exercícios na ordem correta, é respeitar o tempo de aprendizagem e é perceber quem está inseguro, quem precisa de mais prática, quem aprende vendo, quem aprende fazendo, quem precisa de uma explicação diferente. Ensinar é usar todos os recursos possíveis para que pessoas diferentes consigam chegar no mesmo resultado. Quando comecei a estudar pedagogia, metodologia, aprendizagem motora, comportamento humano, neurociência da aprendizagem, percebi que eu havia cometido praticamente todos os erros possíveis. As músicas não eram adequadas, muito rápidas, nada a ver com a questão da aula. Os exercícios não tinham uma progressão lógica. Misturei pessoas com níveis completamente diferentes, passei informações demais, queria passar todo o meu conhecimento, não deixei claro qual era o objetivo da aula, escolhi ritmos sem nenhum critério, não respeitei o tempo que o cérebro precisa para aprender um movimento. Eu confundia quantidade de conteúdo com qualidade de ensino. E o pior, achava que, para ser um bom professor, precisava saber dançar muito, conhecer centenas de passos e impressionar os alunos. Hoje, penso exatamente o contrário. Um bom professor não é aquele que sabe mais, é aquele que faz o aluno aprender mais. E olhando para trás, eu sou grato por aquela aula. Ela foi a pior aula que já dei, mas foi justamente ela que me obrigou a abandonar o ego e começar a construir um método de ensino. Foi ela que despertou em mim uma pergunta que continua guiando cada aula até hoje. Como posso fazer essa pessoa aprender da melhor forma possível? Talvez você esteja se perguntando por que eu voltei depois de um fracasso dele. A resposta é simples, porque eu lembrei de mim. Quando eu comecei a dançar, eu também tive essa dificuldade. Também senti vergonha, também pensei que aquilo não era para mim, mas a dança transformou a minha vida. Eu vou explicar. Ela me deu amigos, confiança, qualidade de vida e um propósito. Eu não podia desistir de fazer outras pessoas viverem essa mesma transformação só porque eu fracassei na minha primeira tentativa. Mas ao mesmo tempo eu lembrava de uma pessoa na minha infância sempre dizia que eu não ia conseguir aprender a dançar. Eu sempre pisava no pé dela em qualquer festa que eu ia. E isso vinha na minha cabeça, mas eu não desisti. Então eu voltei. Não para mostrar o quanto eu sabia dançar, mas para aprender a ensinar. E essa continua sendo a maior missão da minha vida. Se hoje alguém chega dizendo, eu não levo jeito, eu já não enxergo uma pessoa sem talento. Eu enxergo alguém que ainda não encontrou a forma certa de aprender. E talvez essa tenha sido a maior lição que aqueles 4 alunos, sem saber, me ensinaram naquele dia. Sim, dos 40 alunos, restaram apenas 4. Ainda bem que eu não desisti, né?